Olá, queridos amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu futuro notebook. Hoje vamos falar do notebook Asus VivoBook Go 15 na versão NJ825W. Na data de hoje, 22 de março de 2025, ele está custando apenas R$ 2.664,75 aqui na Asus. Um preço bem interessante, porque ele oferece bastante coisa. Mas não se preocupe, eu vou mostrar tudo isso para você nesse vídeo de uma forma fácil de entender. Bora começar pela estrutura física. Vamos dar uma analisada, ver como é esse rapaz. Já abri aqui para a gente ter uma visão mais facilitada. Aqui em cima nós temos uma abinha que facilita a abertura da tela, né? Você consegue estar colocando a sua mão aqui facilmente, empurrando a tela para cima. Aqui dá para ver também que a webcam tem proteção de privacidade. E lembrando, webcam de notebook geralmente não tem boa qualidade nem de áudio nem de imagem, né? Então, se você precisa estar constantemente em chamadas de vídeo, o mais ideal para você é ter ali uma webcam externa, usar o celular, alguma coisa desse tipo. Então, o que for mais interessante, mais em conta para você. Aqui tem dois microfones que vão dar uma melhoradinha no áudio, mas não é o suficiente para ficar bom. Aqui nós temos as bordas que não são muito finas e nem muito largas, o que é bom, né? Protege mais a tela. E um ponto positivo da estrutura desse notebook é essa dobradiça contínua, que ela vai de uma ponta a outra do notebook. Ou seja, né, uma dobradiça ali que tem uma resistência maior, ela divide melhor o peso e tem menos manutenção com o passar do tempo. Para você ter ideia, aquela dobradiça que é de canto, que fica dos lados, ela costuma dar muito mais problema. Então aqui a gente tem um ponto positivo estrutural. Agora, um dos pontos um pouco negativos é que o teclado ele não tem um rebaixamento muito interessante. Você pode ver que ele faz uma pequena curva para auxiliar na digitação, o que é bom, só que muito provavelmente vai acumular um pouco de poeira na tela, já que ele está bem saltado aqui, o que é bem provável realmente que aconteça. Aqui embaixo temos o touchpad e também temos aqui um pequeno corte na borda do notebook, que também facilita a abertura da tela no dia a dia. Você vê que ele fica um pouco mais para dentro, então é uma pequena borda aqui que ajuda. Quanto ao teclado desse notebook, né, tem aquela famosa reclamação. Por quê? Bom, vamos lá, vamos pelos pontos positivos. Temos botão cedilha, diversas teclas multimídia, teclado numérico muito importante, né, para contador, para quem utiliza muito número e até para quem não utiliza. Quando você vai usar o número, é muito mais legal você usar o teclado numérico do que esses números superiores. Mas tem o famoso problema Asus, né? Eles gostam de dificultar as coisas. Então a gente tem um cedilha aqui, mas para você usar o ponto de interrogação, você tem que usar o Alt GRW. Para você usar a barra, você tem que usar o Alt GRQ. Ele não vem com a barra e nem com o ponto de interrogação aqui no teclado. O que para algumas pessoas não se torna muito ergonômico e realmente pode ser um ponto negativo. É muito melhor você já ter ali o atalho bem mais facilitado, para você digitar de maneira mais rápida, né, mais eficaz. Então esse notebook tem esse problema no teclado, que não é bem um problema, é mais um erro de design. O touchpad ele é 1 por 1, né? Então nós temos aqui praticamente o mesmo tamanho na horizontal e na vertical. Isso aqui é interessante porque a maioria dos sites você consegue navegar bem, só que normalmente o touchpad ele é melhor no 16:9. Por quê? Esse tipo de touchpad, olha só, aula de história no vídeo aqui do meu futuro notebook. O touchpad antigamente era assim quadradão, porque a proporção dos sites antigamente eles eram quadrados, os sites eles não eram horizontais como é hoje em dia. Então a Asus acabou mantendo esse design, mas é muito mais interessante você ter um touchpad horizontal, porque você vai conseguir navegar na tela do notebook, porque é de fato desse formato, certo? Mas dá para usar. Um ponto interessante, tem o Sonic Master aqui, que é interessante porque é uma tecnologia de áudio desenvolvida pela própria Asus, que tem muitos elogios, é muito melhor do que muito notebook que está no mercado, tá? Mas com o passar do tempo ela acabou piorando, então se você já usou um notebook da Asus antigo, vai acabar percebendo que essa tecnologia já não é mais tão boa quanto era antigamente, mas ainda é melhor do que a dos outros notebooks. E em relação a essa parte da estrutura, é isso, mas bora ver agora, pessoal, as portas, né? O que esse notebook vai nos entregar. Eu acabei de entrar aqui no site oficial da Asus para a gente pegar a lateral desse notebook e ver as portas. Você pode ver, ó, a tecla K me encostando na tela. Bom, pessoal, na lateral direita a entrada para carregamento, em seguida uma saída HDMI, você pode usar para conectar num projetor, num segundo monitor, para você trabalhar com duas telas ao mesmo tempo, e ajuda muito, tá? Até uma dica para você. E fazer as mais diversas coisas que sejam possíveis, né? Para você apresentar um slide na faculdade, para você que é professor dar aulas usando slides e também apresentar o seu TCC. Então, essa porta é a que você vai utilizar para esse tipo de coisa. E também para curtir um filme na televisão, se a sua televisão não é, por exemplo, smart, né? Muita televisão ainda não é. Então ajuda bastante, quebra bastante um galho. Em seguida tem a porta USB tipo A, que é basicamente aquela porta quadrada para você conectar webcam, teclado, mouse, ventilador se tiver uma entrada USB, por aí vai. São infinitas possibilidades. Uma porta indispensável em qualquer notebook, praticamente todos têm uma, pelo menos uma. Em seguida uma saída USB-C, que é a evolução da sua USB quadrada, tá? Ela é mais rápida,
passa mais energia e também fornece mais possibilidades. Você consegue até mesmo conectar um adaptador para utilizar uma saída HDMI nela, por exemplo, para você mandar uma saída de vídeo por ela. Alguns notebooks permitem isso. Outra coisa também, esse notebook aqui ele não tem entrada para RJ45, que é o cabo de rede. Você pode usar um adaptador USB-C e vai conseguir uma excelente qualidade e velocidade de conexão, já que é USB-C, é uma porta mais veloz e acaba ali você melhorando a conexão do seu notebook. Lembrando que ele vem com Wi-Fi, tá? Não tem problema nenhum de conexão. É só o caso você queira conectar realmente um cabo de rede. Para finalizar essa lateral, pessoal, não tem mais nada aqui. Temos só a entrada mista para fone de ouvido. Todo notebook tem essa entrada mista, tá? Hoje em dia o pessoal não divide mais, muito raro encontrar. E o que acontece, né? Se você tem um fone que tem dois cabos para conectar, então você vai conseguir usar só o áudio. Mas se você tiver um adaptador, você vai conseguir unificar eles em um cabo e aí vai usar normalmente no seu notebook. Se o seu fone tem um cabo único, vai funcionar tudo normal, sem dor de cabeça nenhuma. Olha só, pessoal, e a outra lateral tem apenas uma USB tipo A, totalizando apenas duas, né? E uma USB-C, totalizando 3 portas USB. E alguns LEDs aqui para indicar se o notebook está ligado ou não. Vamos lá, conselho, pessoal, esse notebook só tem duas portas USB tipo A. Se você é uma pessoa que usa teclado e mouse, né, cabos diferentes, você pode ficar sem uma porta útil, né? Talvez quando você precisar conectar alguma coisa no USB, vai ter que desconectar o teclado ou o mouse. Hoje em dia tem combos, né, que se chamam Jungle, se eu não me engano, que é um único combozinho que você coloca no computador e consegue usar o teclado e mouse, mas é wireless, é sem fio. Teclado com fio e mouse com fio eu só conheço que tenha duas conexões realmente, não conheço um que tem uma única conexão. Só para finalizar a estrutura, o notebook que abre 180 graus é bom, né, porque você consegue usar ele em diversas ocasiões diferentes. Eu particularmente não uso essa possibilidade nos notebooks, mas é útil para algumas pessoas. Bora ver a tão temida especificações técnicas. É nessa parte que o pessoal vai embora do vídeo, desiste de assistir porque não entende nada. Hoje vai ser diferente, porque aqui no meu futuro notebook eu ensino, eu leio aqui e explico o que é cada coisa, tá? Então, diferente dos outros canais, você também aprende algo novo. Bora começar, pessoal. A gente pode usar as especificações do título aqui do notebook, mas o ideal mesmo é a gente se aventurar na tabela, entender melhor como que funciona, tá? E o que a gente vai fazer? Aqui tem essas especificações, mas eu vou lá pro site da ASUS pra gente pegar elas bem corretinhas para não ter erro. Já tô aqui no site da ASUS, dá pra ver que o notebook tá até mais caro do que na Amazon também, né? A Amazon tá 2.600 e alguma coisa, aqui tá 2.000, quase 2.800. E vamos lá. Vamos começar, pessoal, pelo processador. Nós temos um AMD Ryzen 5 7521, quase formou a música, né? Esse processador, pessoal, ele se equipara a um i5 ali da 10ª geração, 11ª, por aí. Ou seja, é um processador bom. E o que seria o R5? No que ele te atenderia no dia a dia? Pessoal, é um processador pau para toda obra. Sabe aquele funcionário da empresa que faz tudo e ganha um salário bem baixinho? É praticamente esse processador. Ele custa pouco e faz de tudo um pouco. Então dá para você se aventurar no mundo da edição de vídeos, dá para você brincar um pouco no Photoshop. Não é o uso desse notebook, tá? Lembrando, não é o uso desse notebook. Dá para você fazer, dá para fazer uma edição amadora ali, brincar, mas usar para uso profissional, esse notebook não vai se sair bem. Mas dá para você editar o vídeo, né? Eu uso o notebook praticamente com essas especificações para fazer os vídeos aqui do canal. Então, se esse estilo de vídeo dá para fazer no notebook tranquilamente, tá? Dá para você jogar The Sims 4 à vontade, jogar um GTA V, a placa de vídeo desse processador também é muito interessante, né? Para você brincar bastante. Enfim, é um processador que se você, eu não sei qual é o notebook que eu vou comprar, eu vou trabalhar, vou botar na minha loja um ponto de venda, eu sou contador, vou usar um sistema para trabalhar, vou usar o Fortes Contabilidade, vou usar a Domínio. Qual é o notebook para mim? Se você não sabe qual é o notebook que você vai comprar, que vai passar para o seu funcionário, não passa um ruim de R$1.500 não, tá? Passa um computador bom de pelo menos R$2.600, que ele vai durar muito tempo. O funcionário vai trabalhar com uma maior maestria, vai conseguir abrir várias abas ao mesmo tempo. Então, esse processador é o indicado para fazer de tudo um pouco. Agora, se você vai, logicamente, um arquiteto aí, talvez você até saiba já, né? Vai renderizar um projeto 3D, vai fazer alguma coisa 3D, esse notebook não é para isso. Eu acredito que já deu para entender. Se eu me alongar mais, vocês vão ficar com raiva de mim e vão sair do vídeo. Bora agora para a memória RAM, que nós temos uma memória de 8 GB LPDDR5. O que significa isso? 8 GB, eu vou colocar minhas músicas, não cabe nem 5 músicas. Pessoal, memória RAM é para você abrir e utilizar aplicativos ao mesmo tempo, tá? Então, se você abrir o Facebook, em seguida você abrir o YouTube, você está consumindo uma parte dessa memória. Mas quando você fechar um desses aplicativos, você libera essa memória para usar outros aplicativos. Olha só a luz que acendeu na sua cabeça
cabeça agora. Agora você entendeu o que é memória RAM, né? Então, quanto mais memória RAM eu tenho, mais aplicativos eu uso meu futuro notebook. É isso? É isso? E qual é o tamanho recomendado? Que eu não sei meu futuro notebook. Pessoal, no mínimo 8 GB de RAM, se você é um professor, se você é um contador, se você vai estudar, se você vai usar para recreação, assim, só brincar ali no The Sims 4, no GTA V, etc., não desejando gráficos muito potentes, dá para usar a 8 GB sem travar. Pode travar? Sim, pessoal, nenhum notebook está isento de travamento. Todo notebook pode travar por erro de software, algum programa que você baixou e deu uma falha no sistema, alguma falha de hardware, de fábrica, algum problema que veio no notebook. Então pode acontecer sim, mas normalmente essas 8 GB é o mínimo recomendado para fazer o uso fluido, sem dor de cabeça. E quanto a expandir, tem como? Infelizmente não, pessoal. Não tem nenhuma informação aqui sobre o upgrade, muito provavelmente, sempre que não tem informação, a maior parte das vezes, né, não dá para fazer o upgrade. Bora agora para o armazenamento. Temos 256 GB SSD NVMe. Vou ser bem sincero com vocês, isso depende de você, se vai ser bom ou não. O armazenamento aqui é o permanente, tá? É onde você vai salvar música, foto, vídeo, e-book, PDF, filmes originais, tá? Originais. É nessa memória. O que acontece? Isso é muito pessoal. Isso depende do quanto você usa o notebook. Eu gosto de recomendar para os meus inscritos comprarem notebooks com 512 GB, porque eu acho um número mais redondo, né? Mesmo que você use pouco ou mesmo que você use muito, você vai demorar a encher 512 GB no notebook, a não ser que você baixe muita coisa. Baixe, sei lá, quando você baixar o GTA V, você já ocupa uma boa parte dessa memória, né? Então, esse notebook vem com 256 GB. Se você sente, aliás, você nunca usou o notebook, provavelmente se você está vendo esse vídeo, ou já usou, vamos lá, vou falar para os dois, se você já usou algum notebook na sua vida e sentiu ali que 256 GB não foi o ideal para você, talvez seja melhor você optar pagar mais caro nessa versão aqui, nesse notebook com 512 GB, ou então optar por outro modelo, certo? Algum que permita o upgrade para você instalar um SSD e etc. Agora, se você nunca usou um notebook, é provável que você vai conseguir utilizar o notebook com essas 256 GB. Se você achar muito pouco, você pode utilizar um SSD externo depois, ou ver a possibilidade aí de fazer uma migração. Bora para um ponto mais importante, eu diria, de um notebook. Lógico, processador é bom, memória, muito importante, armazenamento também, mas a tela é o que mais impacta, né? Porque você tem que ver o que você está fazendo. E é muito importante que o que você veja ali seja de qualidade. E esse notebook tá interessante. Certo, pessoal? Nós temos aqui uma tela de 15.6 polegadas, Full HD, resolução boa, tamanho bom, dá para achar mochila, dá para carregar de boa. Esse tamanho é muito comum nos notebooks, a maioria deles tem 15.6 polegadas, mas a gente não tem nenhuma informação aqui sobre o painel dessa tela. É muito provável que seja um painel TN. O painel TN ele não tem uma boa qualidade, mas o que salva essa tela é ela ser Full HD, porque tem muitos notebooks que vem com a tela HD e painel TN, aí estraga tudo, aí não tem jeito, meu amigo. Mas aqui nós temos uma tela pelo menos Full HD e um painel com a qualidade deteriorada. Como é que funciona esse painel? Funciona assim, eu tenho um notebook aqui com essa tela, né? Quando você olha de lado, você perde ângulos de visão, que não é legal, porque você cansa o pescoço, você quer assumir novas posições na cadeira. Às vezes eu tô trabalhando, eu tô aqui, ó, desleixadão, eu tô vendo a tela ali, então eu quero ver a tela legal, né? Eu não quero ver a tela ruim. E eu acredito que você também. Então é interessante ter um painel IPS, ó, pitch por notebooks com painel IPS e WVA. Ah, meu futuro notebook. Então esse notebook não é para comprar? Isso depende do seu bolso, né? Depende do seu orçamento. Se você pode pagar mais caro no notebook melhor, tem aí na descrição o link do notebook melhor, com painel IPS, com 512 GB, com um processador semelhante a esse, com 8 GB de RAM, tá? Então, isso aqui é mais... Eu diria que a compra, né, de alguma coisa depende muito do usuário, do que você pretende, certo? Então, se você tem que pagar para esse notebook, não tem outra opção, assuma essa tela. É uma tela que sim, você vai ter um pouco de dificuldade de enxergar nela, se você perder um pouco de uma visão, que você tem que enxergar ali em um ângulo direto, um ângulo de qualidade, né? Mas dá para usar, não é impossível de usar, só não é tão confortável realmente. Então já foi, pessoal, tela, memória, armazenamento, processador, e agora só falta o sistema operacional, que nesse caso aqui é o Windows 11 Home, sistema atualizado, fluido, fácil de utilizar. Praticamente todos os aplicativos do mercado estão disponíveis para esse sistema. Se você vem aí do celular, você vai ver que é simples de utilizar. A única diferença é que você vai usar o mouse, você não vai tocar na tela, mas é o mesmo princípio. Você vai apertar em botões, você vai apertar em ícones para utilizar os aplicativos.
desafios. Fora isso, tem vários tutoriais no YouTube de como fazer tudo no Windows. Para tudo que você imaginar, tem tutorial no YouTube. Você não vai ter dificuldade nenhuma, tá? Dá para usar tranquilo. Bom, pessoal, encerradas as especificações, meu futuro notebook não falou a tabela toda. Você não precisa da tabela. Você não precisa, tá? Você precisa entender o básico ali do que faz o notebook ser bom. Bora ver as avaliações, o que as pessoas que compraram têm para falar desse rapaz. Até interessante aqui que eu vou conseguir mostrar para vocês que a tela é TN, ó. Olha só a foto aqui que o Randall tirou. Randall, né? Tentando falar inglês, o nome em português, nada a ver, né? Nessa foto aqui que ele tirou, pessoal, você vê que a tela tá ficando acinzentada porque ele tirou a foto assim um pouco de cima. Pois é, tem outra foto aqui desse notebook que a gente consegue ver isso bem melhor. Isso aqui é o painel TN atuando, tá? Então o painel IPS isso não acontece. O painel IPS seria algo mais semelhante a isso aqui, essa foto que tá melhor. Beleza? Vamos ver as avaliações agora de fato. O Randall, custo-benefício excelente, teclado firme, imagem excelente. Gostou da tela, né? O ponto bom. Pelo menos é Full HD, então dá pra enganar um pouco. O produto chegou muito bem embalado e protegido. Beatriz Moreira, muito bom, até agora sem problemas. Ele é muito bom, levinho, gráfico maneiro. Carlos Guzmão, ótimo custo-benefício. Estou gostando muito, leve e rápido para o uso no trabalho. Bateria com boa duração. Gabriel, excelente custo-benefício, ótimo para o trabalho mudando. Ok, né? Como a edição de texto e planilhas, placa de vídeo permite assistir filmes em alta resolução. Tem muita avaliação aqui, pessoal. Opa, Bruce, quantas portas USB ele tem? Tem algum HDMI? Na verdade, o Bruce aqui, ele fez uma pergunta nas avaliações e botou 2 estrelas, não entendi. Mas assim, eu vou deixar as avaliações para que você mesmo confira. Tem um link aí na descrição para esse notebook, para um notebook um pouco melhor do que ele, se você pode pagar mais por algo melhor, é lógico que vale a pena, né? Então eu sempre agradeço a confiança no meu trabalho. Se você gostou desse estilo de vídeo, esse estilo um pouco assim educativo, né? Aprenda a comprar um notebook, até por conta disso que o nome do quadro é análise de compra. Mas enfim, se você for comprar esse notebook, Deus te abençoe, que seja uma compra abençoada, chegue na sua casa, espero que chegue, ó, se você comprar hoje, chegue no outro dia. Eu sei que a logística da Amazon aí demora um pouquinho, não é dar mais rápido, não é como se fosse no Mercado Livre, só que no Mercado Livre você paga também muito mais caro para receber o produto, né? Mas eu espero que chegue rápido na sua casa, menos de uma semana, em perfeito estado, sem dar dor de cabeça, sem precisar você mandar para garantia. Eu não quero isso para você, eu quero realmente que você tenha uma boa experiência. Desde sair desse vídeo aqui até o notebook chegar na sua casa, eu prezo que você tenha uma boa experiência. Eu vou ficar muito triste realmente se você tiver algum problema aí com esse notebook, tá? E deixa seu feedback se você tem esse rapaz aí nos comentários. E por último, não vai embora. Se você quiser pode ir, mas é muito importante, tá? É interessante o que eu vou falar agora. É sobre Deus, é verdade. Deus te chama, Deus te clama, meu amigo. Por quê, né? Olha só os tempos que a gente tá vivendo, tempos perigosos, tempos complicados, amedrontadores, notícias ruins no jornal, notícia ruim em todo canto. Vou me chamar de religioso agora que eu vou falar que Jesus está voltando. Meu futuro notebook desde 2000 anos atrás tem notícia ruim, por que agora é que ele vai voltar? Não é isso que eu quero te falar, o que eu quero te falar é que na verdade ele tá te esperando para voltar. Você já parou para pensar nisso? Olha só esse versículo aqui que eu vou te mostrar. Segundo Pedro 3:9, né, versão NVI, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, que é vir, né, para cá. Como alguns julgam, ao contrário, ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, ele não quer, ou seja, que você pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que todo mundo se arrependa antes dele voltar. Essa é a vontade dele. É lógico que vai ter gente ali que não vai se arrepender antes dele voltar, né? E ele ainda tá te dando essa chance. Já faz 2000 anos? Faz 2000 anos. Mas ele ainda vai voltar sim. Mas ele tá esperando pelo arrependimento. Ainda tem muita gente pra se arrepender. Tem muita gente pra se colocar aos pés de Cristo, aos pés de Jesus. Muita gente pra voltar aos caminhos do Senhor porque se desviou. E por aí vai. Eu não sei qual é o que é que tu tá passando hoje, mas eu tenho certeza que Deus tá de braços abertos se tu quiser voltar pra Ele. Pessoal, um grande abraço. Que Jesus te abençoe. Uma excelente semana e até o próximo vídeo, tá? Obrigado por tudo. Vocês são maravilhosos.